Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e também o 34. E que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua generosidade, pelo seu favor, pelas suas misericórdias, possa nos conceder uma segunda-feira abençoada, e que o dia de hoje seja um dia de respostas, seja um dia de milagres, seja um dia de portas abertas, seja um dia de provisão, seja um dia de curas, seja um dia de transformações, um dia de libertações, um dia de renovo e de algo novo que somente o nosso Deus, o nosso Pai Celestial pode nos conceder. Amém? Amados, a palavra amém significa assim seja. Pois bem, nós estamos diante de um novo dia, diante de uma nova segunda-feira, estamos diante de novas oportunidades. Tem gente que fala assim, não gosto de segunda-feira. Quando dá domingo à tarde, já começa a sofrer com a segunda que está por vir. Amados, quando você entende o que é de fato um dia, entendo vocês, o tempo passa e não volta. O tempo não dá marcha ré. Não existe viagem para o passado. Amados, só existe o avançar. Entendo vocês a importância e o peso de um dia. Independente de como foi a sua outra segunda, não significa que essa segunda tende a ser igual àquela. E às vezes até há uma repetição de acontecimentos, até há uma situação muito similar com o que já passou, porque em algum momento você deu legalidade. Entendam, o mundo espiritual existe de verdade. O mundo espiritual é sensitivo e reativo. Ontem, enquanto eu li a Bíblia, algo me chamou muita atenção, até mesmo com Cristo. Cristo, ele só foi até quem o chamou, ou seja, ele só reagiu quem chamou por ele. Ele só curou quem foi até ele, quem clamou por ele. Ou seja, o nosso Deus, ele é extremamente reativo. Por que não abençoar o dia de hoje, ao invés de você ficar espreguejando tudo de novo? Amados, risca isso da sua mente. Tudo de novo, não. Tudo novo. Olha a diferença. Tudo de novo não, tudo novo. A minha segunda hoje há de ser maravilhosa, há de ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Entendo vocês, o tempo pode ser comparado às águas de um rio. Você vê aquela folha em cima daquela água, indo embora até subir da sua vista. Você até pode pegar aquela folha, mas você não consegue tocar naquela água de novo, porque simplesmente passou. Haverá novas segunda-feiras, haverá novas terças e assim por diante, mas cada dia ele é único. Eu digo a vocês, o tempo de buscar ser feliz, o tempo de buscarmos a presença do Senhor, o tempo de colocarmos Deus no início de tudo é hoje. O amanhã não nos pertence. O interessante é que nessa leitura selecionada para hoje, o verso 33 diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe qual é o contexto desse verso? O nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, está em um monte, falando aos seus e dizendo que Deus, o nosso Pai, cuida das aves, o nosso Deus Pai cuida da erva, e ele fala assim: vocês são mais valiosos do que todos os passarinhos, vocês são mais valiosos do que toda a erva, do que toda planta que há nesse mundo. Esse capítulo do Evangelho de Mateus, ele aborda as necessidades primárias de uma pessoa, que é comer, beber e se vestir. A nossa vida gira em torno dessas necessidades. Todo mundo precisa beber.
para poder manter o corpo vivo, o corpo ativo, o corpo funcionando. Todo mundo precisa se alimentar para poder ter o quê? Energia, ter força. E todo mundo precisa de uma vestimenta para poder se abrigar das questões naturais. Ou seja, Jesus está abordando tudo isso nesse capítulo. Amados, ele fala que as aves não trabalham, as aves não plantam, as aves não colhem, contudo, todos os dias Deus as alimenta. Ele fala da planta, da erva do campo, que brota pela manhã, à tarde seca e antes da noite já está no fogo. Jesus diz que nem mesmo Salomão, com todo o seu conhecimento, com todo o seu ouro, com todas as suas relações, jamais se vestiu como uma simples planta. E Jesus diz, vocês são mais valiosos do que toda a erva do campo. Você tem que entender quem você é. Sabe quem você é? Você é filho de um Deus todo-poderoso. Existe um Deus nos céus que olha para a humanidade não com desprezo, não com desdém, mas com amor. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 assim, porque Deus amou o mundo aqui está falando da humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, para morrer por nós. Amados, Deus se importa sim com as suas dores, Deus se importa sim com você, mas para obtermos mudanças nós temos que priorizar o reino, nós temos que priorizar o nosso bom Deus. Tem muita gente com dificuldade com relação a esse mundo porque fica com pensamentos paralelos, com pensamentos de lá na frente. O verso 34, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sofrendo pelo amanhã, na expectativa do amanhã, entendam vocês, o tempo é traiçoeiro, o ontem já passou, não nos pertence mais, o amanhã está por vir, ainda não nos pertence, o que nós temos é o agora. Viva o seu dia de hoje com temor e tremor, viva o dia de hoje com responsabilidade, viva o dia de hoje confiando e crendo no Senhor. Amados, o dia mau é inevitável e é bíblico. Olha só o que a Bíblia diz. Deixa eu avançar aqui. Epístola de Efésios, capítulo 6, verso 13. Diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, a nossa vida é uma luta, a nossa vida tem sim seus desafios, mas olha o que o texto acabou de dizer, que nós podemos vencer, que nós podemos sair de hoje ainda com a nossa fé inabalável. Amados, mas para isso ser uma verdade no dia de hoje, nós temos que priorizar o reino dos céus. A Bíblia diz algo interessante. Em Provérbios capítulo 3, verso 6 assim: lembre de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Deus quer, no dia de hoje, nos dar a direção certa do que fazer, de como fazer. E você está disposto a confiar na direção do Senhor? Vem cá, você tem vivido o que a Bíblia diz no Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deixa eu explicar para você qual é a proposta desse verso. O caminho aqui tem o mesmo sentido de vida, sonhos, planos, projetos, relacionamentos. Você está deixando a sua vida nas mãos do Senhor? Você está confiando? Confiar aqui está no sentido de ter fé, de acreditar. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. O mais Ele fará. Aquilo que você não pode mais fazer, aquela porta que está fora do seu alcance, a
cura que está fora do alcance da medicina, aquele vício, aquele problema, amados, está na autonomia do nosso bom Deus. Lucas 1:37 diz que para o nosso Deus nada é impossível. Fé e esperança. Amados, vamos priorizar o reino. Vamos focar no reino. Entendam vocês, Deus pode tudo. Deus é maior do que tudo. Que haja fé e esperança sempre em nossos corações. O meu intuito aqui é de somar em fé e esperança com cada um de vocês. Eu posso orar por vocês. Eu posso somar em fé com vocês, mas não existe eu ter fé por vocês. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos que foram até Jesus, ele sempre perguntou: vem cá, você crê, você tem fé que eu posso te curar, que eu posso te ajudar? E todos sempre responderam: sim, Senhor, eu tenho. Somente um falou: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Cristo ajudou. Aquele mal na vida dele cessou. Ei, se você tem dificuldade com a sua fé, peça a Deus que aumente no dia de hoje a sua fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, verso 58 assim, que Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade. Quer ver o poder de Deus? Quer ver quem Deus é? Tenha fé. Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que nós esperamos. Você não está vendo, mas você está confiando que Deus segue no controle de tudo. Me dá o prazer de ainda hoje poder colocar o seu nome aqui e assim estar somando com você em fé, em oração. Amados, juntos com Cristo somos mais fortes. Juntos com Cristo podemos mais. Vamos orar? Vamos deixar a nossa segunda-feira nas mãos do Senhor? Amém? Pai, a nossa segunda-feira está simplesmente seguindo o seu curso. Já são mais de 9 da manhã. E eu te peço, Cristo, nos conceda uma manhã, uma tarde e uma noite de segunda-feira abençoada. Senhor, alguns estão na rua por conta de compromisso. Eu cheguei há pouco do trabalho. Sou grato a Ti porque o Senhor me permitiu sair e também me permitiu retornar. Mas os meus irmãos seguem na rua. Eu te peço, meu Cristo, guarda das pessoas mal intencionadas. Guarda do criminoso. Guarda, meu Pai, dos acidentes. Cristo, ao começar esse momento com os meus irmãos, eu invoquei tantas bênçãos. Eu invoquei, Senhor, as bênçãos das portas abertas. Abre as portas para quem está desempregado. Cristo, não deixa faltar o pão de cada dia nesses lares. Meu Pai, eu invoquei pela cura. Senhor, quantas pessoas vivendo a doença. Quantas pessoas vivendo a enfermidade. Quantas pessoas vivendo dores e mais dores. Senhor, há irmãos que o medicamento já não faz mais efeito. Há irmãos que o médico já não tem mais o que fazer. Pai, eu fiz aqui a menção de Lucas 1:37, que para o meu Deus nada é impossível. Eu te peço, cura os enfermos, meu Pai. Tu tens o poder, Tu és o poder, o Senhor pode tudo. Que hoje seja um dia de milagres, que hoje seja um dia de curas, meu Pai. Quantos irmãos, Senhor, lutando para poder vencer o vício. De vez em quando eu recebo pedido de oração, ora a Deus juntamente comigo para que eu possa vencer o vício do cigarro, o vício do álcool, o vício das drogas, o vício das jogatinas. Meu Cristo, liberta, Senhor, os meus irmãos dos vícios, ó Pai. Ó meu Senhor, ó meu Pai. Eu quero orar pelas famílias, pelos lares. Meu Senhor, assim como eu há muitos chegando do trabalho, há muitos, meu Pai, que, meu Pai, ó Senhor, há muitos que têm dificuldade, meu Pai, não têm ânimo de retornar para casa. Eu já vi, Senhor, diversas vezes a pessoa falando: não tenho pressa nenhuma de chegar em casa. Senhor, eu tenho família,
E é tão bom chegar em casa, ver a minha esposa, é tão bom chegar em casa, ver meus filhos. É tão bom estar em casa, meu Pai, e poder respirar aliviado. Graças a Deus cheguei em casa, mas tem gente que não tem mais esse prazer. Quantos saem do trabalho e vão para um botequim, Senhor, e enche a cara, meu Senhor. Há quem diga que não existe essa de olho gordo, de olho grande, olho inchado, olho pesado. Senhor, eu sei que existe. Há quem diga que não existe inveja. Eu sei que existe, meu Pai. Talvez esse lar esteja sendo vítima de olho grande. Talvez essa família esteja sendo vítima de inveja, de maldições. Cristo, Senhor, pelo poder que é no Teu nome, eu repreendo essa inveja. Eu repreendo esse olho. Eu repreendo essas maldições. Pai, essas vidas, esses lares, essas pessoas são os meus irmãos. Esses casais são os meus irmãos. Esses filhos são os meus irmãos. Pai, a nossa casa não pode ser um campo de batalha. A nossa casa não pode ser um campo minado. Senhor, nós temos que ter o prazer de retornar para a nossa família. Senhor, não deixa ter contendas. Não deixa ter briga. Senhor, há espíritos que trabalham para poder levar o casamento à falência. Levar, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a uma vida de rebeldia e desobediência. Espírito mau, nessa casa não. Nessa casa mora um casal que pertence ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao meu Pai. Você não pode ficar. Sai dessa casa com tudo que é seu. Saia com a sua bagagem da doença, das maldições, das enfermidades, das crises, da miséria, da decadência, dos vícios. O único espírito bem-vindo nessa casa é o Espírito Santo, é o Espírito de meu Pai. Espírito Santo, toma posse dessas casas, toma posse desses corações, porque esse povo, essas vidas são teus, ó Pai. Pai, esse caderno há tantos nomes. Por isso eu te peço, meu Senhor, tantos milagres. Senhor, muda as histórias, muda, meu Cristo, os cenários que aqui estão. Liberta, salva, transforma, cura, mostra o Deus grandioso que Tu és. É que eu te peço, meu Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa, sim, abençoar grandiosamente o dia de hoje. Amados, não deixe nada roubar a sua fé e esperança. Profetize que essa vai de ser a maior e melhor segunda-feira da sua vida. E quando for amanhã, igualmente, e quando for a próxima segunda, de novo, que cada dia, amados, se acostume a invocar as bênçãos do Senhor. Diga a vocês que isso é bom e importante. Não se esqueça que o mundo espiritual é sensitivo e reativo. Quando você amaldiçoa, quem entra em cena é o diabo. Quando você abençoa, quem entra em cena para poder validar as suas palavras é o próprio Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, cada um dos seus planos e projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos desejo a paz.